Carlos campeão. Muito bem organizado. Ok, bom dia. Bom dia para o Kleber, para a Regiane, para a Giovana, para a Elisa, para todos que estão nos assistindo hoje na nossa aula. Deixando, hoje é dia 5 de agosto de 2020, hoje é dia 5 de agosto. Essa aula é uma aula de reposição na quarta-feira pela manhã, no primeiro tempo, e nós estamos repondo a aula da sexta-feira, dia 24 de julho, que foi uma aula que eu tive convocação para a sessão do conselho e não pude estar presente, tá bom? Lembrando que não haverá prejuízo para quem não estiver podendo assistir essa aula de reposição, que eu estou organizando e estou gravando essa aula, e depois eu vou disponibilizar esse conteúdo no Moodle pelo prazo de 15 dias para a pessoa que não puder ter assistido hoje fazer a reposição, ter acesso ao conteúdo e também atividade para resgatar a presença, tá bom? Então, lembrando que não há prejuízo para quem não pode estar nessa aula de reposição, para não ter maiores preocupações, beleza? Nós estamos falando da aplicação do processo de trabalho, e no plano da aplicação do processo de trabalho, nós estamos falando do plano hermenêutico. A aplicação pode ser vista no plano hermenêutico, integrativo, temporal e espacial, perfeito? E nós estamos agora centrando a análise na aplicação sob o plano hermenêutico. Na análise sob o plano hermenêutico, nós falamos dos princípios, dos métodos clássicos da hermenêutica, sobre como interpretar o processo do trabalho segundo as regras clássicas da hermenêutica. Perfeito? E agora, nós vamos, e aí, depois de vermos os métodos clássicos da hermenêutica, nós fomos verificar os métodos da moderna hermenêutica, a metodologia que são princípios constitucionais, sobretudo de controle de constitucionalidade, que foram erigidos ao patamar de verdadeiros métodos, instrumentos, princípios de uma moderna hermenêutica. Perfeito? Dando sequência a esse conteúdo, nós vamos falar sobre 3 desses métodos, princípios da moderna hermenêutica. Nós já falamos sobre a máxima efetivação dos direitos fundamentais, fizemos toda aquela análise prática em cima da reforma trabalhista, e vamos falar agora sobre mais um princípio da moderna hermenêutica, o princípio da vedação ao retrocesso social. Então, o ponto agora é vedação ao retrocesso social. Perfeito? Vedação ao retrocesso social. A vedação ao retrocesso social, ele é um postulado estabelecido no plano constitucional por uma leitura conjuminada entre o artigo 1º, inciso 3º, inciso 4º, o artigo 170, quando diz que a República Federativa do Brasil é fundada na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e da livre iniciativa, que a propriedade, artigo 5º, inciso 23, que a propriedade tem que atender à sua função social, que a ordem econômica tem que cumprir a sua função social, artigo 170 da Constituição Federal, e esse conjunto de dispositivos juntos e que tem que ter uma escalada progressiva dos direitos sociais, está lá no caput do artigo 7º. Esse conjunto de dispositivos constitucionais, anotem aí. Primeiro, inciso 3º, inciso 4º, 5º, 23, 22, 170, caput, 7º, caput, 6º,
capte esse conjunto de dispositivos constitucionais consagram aquilo que é reconhecido como princípio da vedação ao retrocesso social. E o reconhecimento do princípio da vedação ao retrocesso social, o seu reconhecimento como possuindo matiz constitucional, faz com que ele, ao mesmo tempo, exerça sobre o ordenamento jurídico um controle negativo de constitucionalidade. Por isso, a vedação ao retrocesso social é utilizado também como um método de controle de constitucionalidade. E é essa utilização como método de controle de constitucionalidade, colocando-o, portanto, como uma forma de interpretação do ordenamento jurídico e conformação do ordenamento jurídico, é isso que faz com que ele passe a ser considerado um princípio, faz com que ele passe a ser considerado como um princípio imanente à moderna hermenêutica, a forma de se interpretar as leis e, portanto, a forma de se interpretar também o processo do trabalho que nós conhecemos, tá joia? Então, o fato da vedação ao retrocesso social ter sido consagrado na nossa Constituição o coloca como um princípio que exerce eficácia normativa negativa dentro do nosso ordenamento jurídico. E, como tal, ele é utilizado dentro das regras de controle de constitucionalidade. Logo, de outro ângulo de análise, ele é também um instrumento de hermenêutica, um instrumento de interpretação do ordenamento jurídico. Por isso, ele é visto como um instrumento da moderna hermenêutica, porque ele serve para interpretar o ordenamento jurídico à luz da Constituição e o seu primado, da vedação ao retrocesso social. A sua base constitucional está em todos esses dispositivos que eu falei para vocês. Adiantando, mas o que significa o princípio da vedação ao retrocesso social? Qual é o conceito do princípio da vedação ao retrocesso social? Olha só, por vedação ao retrocesso social, a gente entende aquele comando constitucional que obriga ao legislador, na fase política, obriga ao legislador a jamais criar uma nova norma jurídica, que ao invés de avançar, melhorar os direitos sociais, retroceda nos direitos já conquistados. Essa é a atuação do princípio da vedação ao retrocesso social na sua dimensão política, no plano legislativo. Olha, legislador, você não pode criar uma norma jurídica que, ao invés de avançar, aumentar os direitos sociais, retroceda, diminua os direitos sociais. Essa é a dimensão política do princípio da vedação ao retrocesso social. Perfeito? Agora, além disso, agora sim, obrigado, Fia. Agora nós temos a Fia aqui nos dando toda a assessoria para tomarmos um chai, né? Agora, o que acontece? Então, a vedação ao retrocesso social tem qual conteúdo? No plano político, na dimensão política dos princípios, e, portanto, também na área trabalhista, ele impede que o legislador crie dispositivos que retrocedam direitos sociais já conquistados por uma sociedade. Quais direitos sociais? Só os trabalhistas? Não, todos eles. Todos aqueles do artigo 6º, educação, saúde, moradia, assistência aos desamparados, trabalho, todos aqueles lá do artigo 6º estão inseridos dentro desse conceito da vedação ao retrocesso social, e sendo que aquele rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Então, tudo que você enquadrar dentro de direitos sociais, eles não podem retroceder. Mas essa é a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso social no plano político, que é influenciar, que é estimular que os legisladores, em nenhuma hipótese, criem normas jurídicas que diminuam direitos trabalhistas. Beleza? Só que esse princípio também tem a sua atuação, e tem a sua larga atuação, no plano jurídico normativo, no plano jurídico.
E aí, o que ele vai dizer para o intérprete? E esse intérprete sendo juiz, promotor, advogado, para todos que atuam no mundo do direito. O primeiro ponto que ele frisa é: normas que violem a vedação ao retrocesso social sofrem a eficácia normativa negativa do princípio da vedação ao retrocesso social. Isso ele se coloca como um viés intelectivo, interpretativo do ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, uma técnica de controle de constitucionalidade. Mas, além disso, o princípio da vedação ao retrocesso social, na sua dimensão, no seu plano jurídico, estimula que todos os agentes, quando vão proceder à interpretação do ordenamento jurídico, e quando eles forem fazer essa interpretação no plano de direitos sociais, é dever desse intérprete empreender sob a norma jurídica analisada, é dever desse intérprete empreender sobre a norma jurídica analisada uma interpretação que, de um lado, não permita que ela retroceda em direitos sociais já conquistados, e, de outro lado, no mesmo instante, faça com que essa interpretação garanta uma maior efetividade, uma maior aplicação, uma escalada sempre subindo, sempre progressiva daquele mesmo direito social. Então, olha só, o princípio da vedação ao retrocesso social aplicado na sua fase jurídica, ele cumpre ao mesmo tempo e no mesmo instante duas funções da hermenêutica. Na hora de interpretar a norma jurídica, eu devo interpretá-la de modo que ela não retroceda direitos sociais já conquistados e, ao mesmo tempo, no mesmo ato intelectivo, empreender sobre ela uma interpretação que faça com que direitos sociais já conquistados avancem, melhorem, vão em frente. Perfeito? E esse é o conteúdo do princípio da vedação ao retrocesso social aplicado no plano jurídico. Ele faz com que o intérprete tenha que empreender exeges sobre o ordenamento jurídico que não retroceda direitos sociais já conquistados e, fazendo isso ao mesmo tempo, ele faz com que essa interpretação auxilie na evolução dos direitos sociais. Perfeito? Muito bem. Aqui agora vamos para um exemplo. Vamos para uma discussão exemplificativa de tudo isso que eu falei para vocês. A reforma trabalhista inteirinha, a reforma trabalhista inteira ali, a Lei 13.467 de 17, ela causou a impressão, na hora da sua discussão política, né? Ela causou uma impressão na hora da sua discussão política, e após editada, promulgada, transformada em lei e estando vigente, essa impressão se materializou no plano concreto, de que toda essa reforma trabalhista, toda ela integralmente, estaria ela indo de encontro, confrontando com o princípio da vedação ao retrocesso social. Porque foi um largo consenso em se afirmar que toda aquela reforma estava sendo criada para retirar direitos dos trabalhadores. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu algo assim? Quem já ouviu esse comentário de que a reforma trabalhista veio para retirar direitos dos trabalhadores? Quem já ouviu esse comentário? Cadê? Agora tem que... Levanta a mão. Regiane, eu ouvi. Quem mais ouviu? Alguém quer abrir o microfone para falar conosco? Opa, tem que pegar um negócio que está na tela aqui. Vamos lá. Quem se habilita? Tem que pegar um negócio muito difícil. Júlia, o que vocês ouviram? Fala para mim.
Abre o microfone aí, alguma de vocês, e fala. Vamos lá. Oi, professor. Pode falar, Júlia. Eu acho que é porque tirou muito a segurança que eles tinham, né? Ainda mais agora que a gente tá vendo que é tanto de trabalhadores que foram criados na categoria que não possuem uma proteção do Estado, né? Uma proteção Veja, jurídica. veja só, você ouviu alguém falando que a reforma trabalhista ela veio para aumentar o direito dos trabalhadores? Você ouviu Para isso aumentar, falar? não. Para aumentar? E você Só ouviu? quem aprovou ela diz isso. Não, e ainda assim, é interessante, ainda assim é interessante que quem fala isso não fala que ela veio para aumentar direitos. Ela fala que ela veio para permitir que existam mais postos de trabalho. Eles, mesmo os que aprovaram, eles afirmam assim: menos direitos, menos direitos para mais menos direitos para mais trabalhos. A pessoa tem que Exato, ter ela aumentou o número de vagas, diminuiu o desemprego, segundo eles, né? exatamente. E como isso está se tornando, como isso está se tornando algo, algo claro e evidente que não criou posto de trabalho, a razão política que subsidiava a criação está cada vez menor. Perfeito? Mas por que eu pedi a intervenção de vocês e a fala de vocês? Para a gente contextualizar uma coisa que não é um julgamento de valor. Isso é muito importante ter claro na mente de vocês. Quando eu falo que a reforma trabalhista veio para retirar direitos, eu não estou fazendo um julgamento de valor, dizendo que eu acho que ela é justa ou que ela é injusta. Eu estou fazendo uma constatação empírica largamente assentada na doutrina e na jurisprudência. Todo mundo reconhece que ela veio para retroceder direitos trabalhistas, que ela veio para retirar direitos trabalhistas. Agora, se o propósito que fez com que ela fosse criada está certo ou não, se justifica ou não ter feito isso, é outra discussão. Mas que ela fez isso, não há discussão, não há dúvida sobre isso. Ela fez, ela retirou direitos trabalhistas. Perfeito? É, mas, dizendo isso, eu pergunto para vocês o seguinte: ora, se ela retirou direitos trabalhistas, se ela retirou direitos trabalhistas, então ela teria violado o princípio da vedação ao retrocesso social? Ela teria violado o princípio da vedação ao retrocesso social? E aí? Teria violado o princípio da vedação ao retrocesso social, sim ou não? A Júlia colocou de novo aqui, sim. A Regiane, sim. Pois é. Por que eu estou fazendo essa pequena exégese com vocês para contextualizar a discussão? O, há uma linha doutrinária e jurisprudencial que defende a integral, toda corte, inteira, a completa a completa inconstitucionalidade da lei da reforma trabalhista. Por quê? Porque ela teria no plano da constitucionalidade, da eficácia normativa negativa
do princípio da vedação ao retrocesso social, ela teria integralmente violado o princípio da vedação ao retrocesso social. Perfeito? Mas, professor, e por que isso não é declarado como inconstitucional? Por que isso não está reconhecido? Porque o direito, ele não se resume exclusivamente ao plano lógico jurídico. O conteúdo das decisões judiciais, embora isso não fosse o ideal, mas isso é o concreto, isso é o real, isso é o que acontece, o conteúdo das decisões judiciais é feito por homens. A lei, ela existe no plano imaterial, mas a decisão que se dá em cima da lei é feita pelas pessoas. E as pessoas decidem à luz daquilo que elas têm como visão de mundo. E é óbvio que quando surgiu a Lei 13.467, ela surgiu legitimada por um movimento social de múltiplas razões, mas uns acreditando que havia excesso na justiça do trabalho e esses excessos precisariam ser corrigidos. Outros acreditando que era necessário retroceder direito para garantir mais postos de trabalho. Perfeito? Mas havia um embrião de legitimação social que justificasse a sua criação. Só o tempo e a demonstração da falibilidade dessas medidas é que pode demover esse contexto, demover essa perspectiva. Mas até que isso aconteça, dificilmente você terá um poder judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, que tenha apostado nessa viés liberal como um modelo de gerenciamento de Estado, dificilmente você terá uma decisão judicial que, aplicando um princípio jurídico, afaste completamente a Lei 13.467. Porque isso seria uma decisão judicial muito forte, muito pesada. E por isso que não é dada. Perfeito? Mas não implica em deixar de reconhecer que isso existe. E que esse é um exemplo. A Lei 13.467/17 seria um exemplo de uma norma jurídica criada para retroceder direitos sociais. Nitidamente. Nitidamente. Mas isso pode ser reconhecido em algum momento, professor? Eu diria para vocês o seguinte: como você pode discutir a integralidade da inconstitucionalidade da norma por violação da vedação ao retrocesso social? Ora, se eu posso mais, por óbvio, eu também posso o menos. Beleza? Se eu posso mais, eu posso menos. É um dos princípios gerais do direito. Quem pode o mais, pode o menos. Nessa circunstância, em cada dispositivo, essa discussão se renova. Em cada item, essa discussão se renova. E aí e isso eu acredito que vai acontecer e tem acontecido gradativamente, é item por item, dispositivo por dispositivo, na discussão da constitucionalidade de cada um, você ir percebendo e vendo pontualmente o reconhecimento da inconstitucionalidade. Porque, por exemplo, todos aqueles exemplos, todos eles que eu falei para vocês na última aula em relação à reforma trabalhista, aplicando o princípio da máxima efetivação dos direitos fundamentais, você também os aplica e também os resolve aplicando a vedação ao retrocesso social. Perfeito? Por exemplo, negar que o beneficiário da justiça gratuita tenha a justiça gratuita integral. Ora, se a Constituição diz que ela é integral, esse é um direito assegurado pela Constituição que não pode retroceder. Beleza? Vamos em frente. Para fechar esses métodos da moderna hermenêutica. Vamos lá. Que número que eu dei aqui? 2. Então, vou dar o número 3. O terceiro método da moderna hermenêutica, para a gente fechar esse conteúdo, interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. O que significa? Vamos lá. Quando a gente fala em interpretação conforme a Constituição... Opa, sumiu aqui o negócio aqui. Cadê mesmo? Cadê? E travou tudo aqui. Tem que sair. Quando a gente fala em interpretação conforme a Constituição, o que a gente tem que ter em mente? Bom, em primeiro lugar, isso aqui é um instituto jurídico. A técnica da interpretação conforme a Constituição
ele é um instituto jurídico, nascido lá no direito alemão, como um método, e aí sim, de hermenêutica pura, como um método de hermenêutica aplicado no plano do controle dos atos administrativos, e dos atos legislativos como um todo. Perfeito? Quando a gente fala em... Deixa eu ver se voltou aqui no conteúdo. Voltou. Não, aqui. Então, é um instituto nascido no direito alemão para controlar a legalidade dos atos administrativos, dos atos normativos, normas jurídicas que são criadas, à luz do plano constitucional. Então, quando a gente fala em interpretação conforme a Constituição, nós estamos falando de um método próprio da hermenêutica que foi criado como uma técnica de controle da constitucionalidade de normas que tenham sido criadas dentro do ordenamento jurídico, normas infraconstitucionais, e atos administrativos que venham a ser praticados por qualquer um dos seus componentes dos poderes. Essa técnica de controle de constitucionalidade alemã, ela foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo nosso ordenamento jurídico. Um dos grandes defensores da sua utilização é o Gilmar Mendes, que escreve sobre isso. E hoje, essa é uma técnica de controle de constitucionalidade largamente aplicada dentro do nosso ordenamento jurídico. O detalhe, aplicada no plano do controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, em ADINs, ADCs, ADPF, ações julgadas diretamente pelo Supremo, aplica o método da interpretação conforme a Constituição, mas também aplicada em sede de controle difuso de constitucionalidade, em qualquer processo que se discuta e se dê, entretanto, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma ou de um ato administrativo, de um ato jurídico. Perfeito? Então, ele é largamente aplicado dentro do nosso ordenamento jurídico, seja no plano coletivo, seja no plano individual, das ações individuais. Tá? E em que consiste o método da interpretação conforme a Constituição? Basicamente no seguinte: nós temos uma norma jurídica que é criada dentro do ordenamento jurídico, ou um ato administrativo, vale para as duas, o exemplo vale para as duas hipóteses, a explicação vale para as duas hipóteses. Então nós temos uma norma jurídica que foi criada, e quando você olha para essa norma jurídica, você percebe que o seu conteúdo, aquilo que está dito na norma jurídica, em princípio, aquilo é inconstitucional. Que aquilo não pode ser aplicado no plano infraconstitucional, porque violou a Constituição Federal. Violou a Constituição Federal. Porque aquilo violou a Constituição Federal. Perfeito? Então, quando isso acontece, qual é a solução? Se você tem uma norma infraconstitucional que, quando você lê ela, você percebe que ela violou a Constituição Federal, qual é a solução para essa norma jurídica? O que se faz com essa norma jurídica quando se percebe que ela violou a Constituição Federal? O que tem que ser feito? Pergunto para vocês. O que tem que ser feito diante de uma norma infraconstitucional que seja reconhecida como inconstitucional? O que precisa ser feito com ela?
Vamos lá, gente? Quando uma norma infraconstitucional viola a Constituição Federal, ela precisa ser declarada inconstitucional. Pelo amor de Deus. É isso que acontece. Se a norma ela é infraconstitucional e ela fere a Constituição, ela tem que ser declarada inconstitucional. Perfeito? Esse é o ponto. Mas aí vem vem as técnicas de controle de constitucionalidade e o princípio, o método da interpretação conforme a Constituição. Para evitar, notem bem, para evitar a supressão integral daquela norma do ordenamento jurídico em que ela está inserida, para evitar a supressão total da norma do ordenamento jurídico em que ela está inserida, o que o intérprete faz? O que o intérprete faz? Ele submete aquele dispositivo a uma metodologia de controle de constitucionalidade que, vamos dizer assim, que salva o conteúdo da norma jurídica. Não retira ela completamente de dentro do ordenamento jurídico. Deixa ela parcialmente dentro do ordenamento jurídico. Eu tenho um dispositivo que eu olho para ele e falo, pô, isso aqui é inconstitucional, não está certo. Eu olho para ele e falo, isso aqui é inconstitucional, não está certo. A solução seria, se é inconstitucional, sai do ordenamento jurídico. Mas aí, para evitar tirar completamente a norma jurídica dentro do ordenamento, evitar, portanto, a insegurança jurídica, o legislativo cria uma lei, ela entra em vigência, se vem e diz que ela é inconstitucional, e aí? Perfeito? Aí ela perde vigência. Para evitar que essa lei seja declarada inconstitucional completamente, o que faz o Poder Judiciário, tanto no plano difuso quanto no plano concentrado? Os melhores exemplos são diadins que deixam tudo mais claro. O que faz o Poder Judiciário? Ele emprega na interpretação do dispositivo, uma interpretação que o conforme ao que está dito na Constituição. Ele suprime a parte do artigo que viola a Constituição Federal. Ele retira aquela parte ruim, como se fosse uma cirurgia. Você está com... Aí vai lá e tira aquele excesso e deixa a íntegra do membro, deixa a íntegra da norma jurídica vigente. Então, ao invés de retirar completamente aquela lei do ordenamento jurídico, o que faz a metodologia da interpretação conforme a Constituição? Retira, pincela, corta da norma jurídica só aquela parcela violadora da Constituição Federal. E a isso nós chamamos de técnica da interpretação conforme a Constituição. A lei, aí se afirma assim, ó, essa lei, ela existe, ela tem validade, mas só quando interpretada desse jeito que nós estamos falando aqui. Essa parte que diz isso, está fora da capacidade de interpretação da lei. Está fora do texto da lei. Perfeito? Essa limitação da interpretação conforme pode ser tanto oculta, que é declarando como essa lei tem que ser interpretada, quanto aparente, que é suprimindo um trecho que esteja inconstitucional daquela norma jurídica. Beleza? É nisso que consiste a técnica da interpretação conforme a Constituição. Esse é uma metodologia que tem sido largamente utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, e ele é um método que tem a ideia de salvaguardar a normatividade, evitar a insegurança jurídica, não ficar tirando as normas jurídicas toda hora do nosso ordenamento. Perfeito? Detalhe. Claro que se houver a possibilidade de se dar uma interpretação conforme. Porque se o conteúdo da norma jurídica for tão absurdo que não admita nenhum tipo de interpretação conforme, a solução é a sua inconstitucionalidade. Beleza? Vamos para um exemplo. Isso aqui é uma parcela da reforma trabalhista que já foi declarada inconstitucional. E foi declarada, olha que interessante, foi declarada inconstitucional
tendo como fundamento a vedação ao retrocesso social, a máxima efetivação dos direitos fundamentais e utilizando a técnica do controle da interpretação conforme. Ah, que legal, professor. Então, nós vamos ver um dispositivo que já foi reputado inconstitucional da reforma trabalhista, com a aplicação da vedação ao retrocesso social, da máxima efetivação dos direitos fundamentais e a técnica de controle, a técnica de interpretação conforme a Constituição. Que dispositivo é esse? O artigo 394-A da CLT. Eu vou colocar aqui para vocês o que diz o artigo 394-A da CLT. Beleza? Travou aqui, eu tive que pegar de volta aqui o negócio para dar certo. Estou conseguindo acessar o resumo aqui. Meu computador tá... Eu vou ter que trocar o computador. Acho que não tá aguentando esse ritmo online, não. Live, aula. Tá dando pau o tempo todo. Vamos lá. Redação originária do artigo 394-A da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 17. Beleza? A Lei da Reforma Trabalhista. O que diz ele? Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada, a empregada gestante, né, deverá ser afastada. Número 1. Das atividades insalubres, das atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto houver a gestação. Então, se a empregada estiver gestante e trabalhe em atividade insalubre em grau máximo, ela será afastada da sua função sem prejuízo da remuneração. Insalubridade de grau máximo. Mas olha o que diz o inciso 2 e o inciso 3. Será afastada das atividades insalubres em grau médio ou mínimo quando ela apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. Então, o que diz o 394-A no inciso 1? Olha, se ela está gestante e trabalha em atividade insalubre de grau máximo, ela sai da atividade insalubre de grau máximo e fica sem diminuir o seu salário, e enquanto ela estiver gestante, ela sai dessa atividade. Aí o inciso 2 diz o seguinte: agora, se ela tiver na atividade insalubre em grau médio ou mínimo, ela somente será afastada. Daquela atividade sem prejuízo da sua remuneração, quer dizer, continuando recebendo a remuneração que ela recebia antes, se ela apresentar um atestado médico, de um médico que ela tenha recomendando esse afastamento. Então, há uma condição para que a gestante, em atividades, que trabalhe em atividades de grau médio ou mínimo, se afaste delas enquanto estiver gestante. Qual condição? A apresentação de um atestado médico recomendando esse trabalho, recomendando essa função. Perfeito? Vamos lá. E o inciso 3 é a mesma disposição em relação à lactação. Para que a lactante se afaste da atividade em grau médio ou mínimo, em qualquer grau, na verdade, para que a gestante, a lactante, na verdade, né, que já nasceu o bebê, que está dando mamar, para que a lactante se afaste da atividade insalubre, em qualquer grau da atividade, ela só acontecerá isso se o médico der um atestado recomendando o afastamento dela. Perfeito? Só que é o seguinte, esse 394-A da CLT, ele retrocedeu um direito que já havia sido assegurado às gestantes anteriormente, de se afastarem das atividades insalubres, qualquer grau, durante a gestação e lactação. Então, esse dispositivo 394-A estava negando uma máxima efetivação dos direitos fundamentais, que é a garantia da salubridade, da rigidez física e mental do seu bebê, e da mulher gestante, da mulher lactante, e do bebê que está consumindo leite durante a lactação. E aí, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Anulou? Retirou do ordenamento jurídico 394-A? Não. Ele fez uma interpretação conforme o dispositivo do 394-A. Manteve o 394-A,
manteve o inciso 1, manteve o inciso 2, manteve o inciso 3. Mas a ADIM 5938, que já transitou em julgado, já acabou esse julgamento, foi a primeira ADIM que declarou a inconstitucionalidade da reforma trabalhista num ponto específico mais rapidamente, considerando a liminar e o seu julgamento de mérito. A ADIM, vou por aqui, ADIM 5938, decidiu empreender por fundamento na vedação e processo social, máxima efetivação dos direitos fundamentais, princípio da proteção, blá, 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 decidiu empreender sobre o 394A uma interpretação conforme. E suprimiu parte do texto que está no inciso 2, que está no inciso 3. Suprimiu aquela parte inconstitucional. Interpretação conforme. Retirou a parte que era contra o que diz a Constituição. E, com essa supressão, salvou a constitucionalidade da norma jurídica e manteve ela dentro do ordenamento jurídico com a interpretação que seja constitucional. Como é que ficou a redação do 394A, inciso 2 e 3, agora com a supressão feita pela DIN do Supremo? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu copiar aqui. Vou colar aqui. E aí vou mostrar. Lá no inciso 2, o que foi suprimido? Olha o que diz o inciso 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, vírgula. Aí o que ele suprimiu? A parte que diz assim: quando houver atestado de saúde emitido pelo médico de confiança da mulher que recomende o afastamento, essa parte foi retirada. A parte que diz: quando apresentar atestado da saúde de confiança. E essa parte foi retirada, dos dois incisos, do inciso 2 e do inciso 3. Do inciso 2 e do inciso 3. E aí, como é que ficou a redação atual dos incisos? Porque é a DIN, controle de constitucionalidade concentrado. É assim que é a redação atual desses dispositivos, por força da DIN 5938. Ficou assim. A empregada deverá ser afastada de, inciso 2, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Então, ela vai se afastar mesmo nas médias ou mínimo durante a gestação, sem nenhuma exigência, sem nenhuma imposição. Inciso 3, atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Ela vai ser afastada das atividades insalubres em qualquer grau durante a lactação. Interpretação conforme a Constituição. Perfeito? Muito bem. E aqui a gente fecha esse terceiro método, terceiro princípio da moderna hermenêutica, que permite a gente reinterpretar o ordenamento jurídico. Algumas considerações finais só para fechar esse conteúdo é o seguinte: conhecendo os métodos de interpretação das normas jurídicas, nós podemos nos valer de várias análises que sejam possíveis, encontrando aquela análise que melhor corresponda à resposta do caso concreto. Normalmente, a interpretação literal, a interpretação mais simples, é a que menos atende o objetivo de justiça do ordenamento jurídico. É a que menos é capaz de fazer justiça nos casos concretos. Quando eu empreendo uma interpretação buscando sempre a melhor aplicação da lei, eu estou, além de agindo para afastar injustiças, eu estou também dando materialidade ao meu papel enquanto agente do direito. Eu estou cumprindo uma função dentro do ordenamento jurídico de um agente ativo dentro do ordenamento jurídico. Perfeito? Mas isso não significa subverter o que está escrito na norma jurídica. A gente tem que tomar muito cuidado para que, no exercício da hermenêutica tradicional, moderna, você não acabe subvertendo
o conteúdo da norma jurídica, exceto se for um caso de controle de constitucionalidade e interpretação conforme, como fez o Supremo aqui, que ele inverteu completamente o sentido, mas aí ele tem poder normativo para isso. Ele tem poder para isso. Mas, de geral, não. É necessário que a gente encontre a interpretação dentro dessas modalidades que nós vimos aqui, dentro desses conceitos de interpretação clássica e moderna. Mas, a partir do texto, e não tentando colocar na minha interpretação aquilo que eu gostaria que fosse a norma jurídica. Perfeito? E aqui a gente fecha o plano interpretativo das normas jurídicas. Perfeito? O processo do trabalho visto no plano hermenêutico. Agora a gente vai para um novo plano de análise do processo do trabalho. O plano integrativo. Plano integrativo. Só que, para mim não particionar esse conteúdo, nós vamos ver isso a partir da próxima aula, quando a gente falar dos métodos de integração do nosso ordenamento jurídico, tá? Do processo do trabalho, as formas de integração, e vamos falar sobre a transformação dos métodos de integração do processo do trabalho a partir do CPC de 2015. A refundação do diálogo das fontes entre processo do trabalho e processo civil a partir do novo CPC. Beleza? Vou fazer agora a nossa chamada. Deixa eu acessar ela aqui. Aqui está o resultado da sua busca. Opa, eu não busquei nada. Beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, lançamento de frequência. Processo do trabalho. 24 do 7. Então, lembrando, essa aula depois eu estou organizando, vou deixar no Moodle para quem não pôde fazer essa aula de reposição, poder fazer depois, vai ter acesso ao conteúdo por 15 dias e uma atividade para resgatar a presença, tá bom? Então, vamos lá para a nossa chamada, que está valendo a presença do dia 24 de julho, tá? Chamada do dia 24 de julho. Deixa eu só deixar aqui. Começando, Amanda Freire. Amanda Freire. Falta. Bianca Martins. Presente. Bruna Vasconcelos. Bruna. Falta. Camila Cordeiro, já falou, presente. Camila Mioto, presente. Kleber Rodrigues, presente. Daniel César, presente. Elisa Duval. Elisa Duval Herbelin. Falta. Heloísa Pickler, presente. Emily Nunes, presente. Flávio Gabriel, presente. Giovana Francisca. Ah, Flávio, você abonar a falta do dia 27. Beleza, Flávio. Espera aí que eu já vou te dar agora aqui. Flávio Gabriel, Flávio Gabriel. É aqui que você tinha que falar mesmo, Flávio. Fez certinho. Já tá abonada, tá? Beleza? Então, Flávio Gabriel. Giovana Blans, presente. Ingrid, esse nome é chique demais, né? Giovana Blans. Esse nome é chique, né? Giovana Blans. Ingrid Carvalho. Ingrid Carvalho. Vamos lá, Ingrid. Presente. Fechou. Não, faltou. Jeane Márcia. Presente. Joyce Rodrigues. Presente. Júlia Padilha. Júlia Padilha. Júlia faltou. Júlia Simeão.
Júlia Xixa. Júlia Xixa. Faltou. Lara Ferreira. O trio de Júlia está desfalcado hoje. Lara Ferreira. Faltou. Larissa Vasconcelos. Larissa Vasconcelos. Faltou. Laura de Marque. Laura. Cadê a Zélia aqui? Não veio nenhuma das Zélias. Leandro Belotto. Leandro Belotto. Faltou. Letícia Garcia. Presente. Lucas de Paula. Lucas de Paula. Presente. Lucas Franco. Lucas de Paula. Lucas Franco. Faltou. Marcos Ferro. Marcos Augusto Velani Ferro. Faltou. Maria Rita Torres. Presente. Naomi Barbosa. Presente. Regiane Elvira. Presente. Thaís Elaine Volpe. Presente. Então, só o checklist aqui de quem ficou com falta, quem ficou presente. Só para fazer o checklist. Ficaram com falta. Opa, vamos lá. Ficaram com falta Amanda Freire, Bruna Vasconcelos. Amanda Freire, Bruna Vasconcelos, Elisa Duval, Ingrid Carvalho, Júlia Padilha, Júlia Xixa. Júlia Padilha está aqui? Ô, Júlia, então presença para você. Já dei presença. Tá vendo por que é importante fazer o resgate aqui? Ah, não, Júlia Padilha, você está presente. Eu falei errado, é Júlia Simeão que faltou. Júlia Simeão faltou. Então, com falta. A Júlia Simeão está aqui? Então, Júlia Simeão, você está presente. Agora você está presente. Então tá, presença, falta. A última falta que eu falei foi Ingrid Carvalho. Aí a próxima falta, Júlia Xixa. Então o trio da Júlia não está tão desfalcado, só faltou a Júlia Xixa, né? Lara Ferreira com falta, Larissa Vasconcelos com falta, Laura de Marque com falta, Leonardo Belotto com falta, Lucas Franco com falta, Marcos Ferro com falta. Esses foram os que ficaram com falta. Beleza? Tudo certo? Um beijo para vocês. Tem alguém querendo entrar agora? Quem que é? Laura? Chegou na hora certa, hein, Laura? Deixa eu ver aqui. Laura de Marque. Laura de Marque, como você tentou, você chegou, dando a presença para você aqui. Tá joia? Um abraço, gente. Até sexta-feira. Fiquem com Deus e se cuidem.